Graças e paz, amados. Amém. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede, uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de celebrarmos o grande valor do nosso Cristo, Senhor das nossas vidas. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de sermões, posições bíblicas em Hebreus. Hoje vamos finalizar o capítulo 4, se assim Deus permitir, versículo 14 ao versículo 16. Então, Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Após a mensagem, nos lembre que a gente vai chamar os irmãos que aniversariaram, né? Para a gente orar pela vida deles. Todos encontraram? Ainda não? Eu sei que os irmãos estão lendo bastante Hebreus, né? Não? Misericórdia. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós estamos diante do Senhor, sabemos o valor dessa palavra, ela é verdade da tua parte, ela que nos santifica, ela que nos ensina a viver. Então nós pedimos que diante da nossa incompreensão, da nossa dificuldade, o Senhor abra por misericórdia os olhos dos nossos corações. Nós confiamos em Ti para isso, que o Seu Espírito nos una nesse momento em uma só mente, em um só coração. Como disse a sua palavra por meio do seu profeta, o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante de Ti toda a terra, cale-se diante de Ti toda a inquietação do nosso coração, tudo aquilo que possa desvirtuar a nossa atenção da sua palavra. Faz com que nesse momento os nossos corações estejam entregues inteiramente a Ti. Todos nós queremos ouvir a sua palavra e ouvir a verdade dos céus que o Senhor tem a nos comunicar. Por isso fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em Gênesis 3, versículo 8, a palavra de Deus nos mostra, comunica para a gente, que antes do pecado entrar no mundo, antes desse desastre a nível global se revelar na história, a grande realidade do relacionamento entre o ser humano, a humanidade criada por Deus, e o próprio Deus, era de um encontro natural, rotineiro, comunhão plena. Adão e Eva, como ninguém mais teve depois deles dois, na nossa humanidade, tiveram o privilégio de desfrutar de companhia e de uma comunhão íntima com o nosso Senhor. Todavia, quando homem e mulher decidiram ficar do lado de Satanás, da serpente, não do lado de Deus, que os criou, a realidade imediata que vem da parte do mesmo Deus que proporcionava comunhão é agora separação, distanciamento. Deus lança a humanidade, homem e mulher, criados para a sua glória, lança para fora do jardim, expulsa o homem do seu espaço sagrado, da sua presença. Desde então, o que acontece é que a humanidade perde esse acesso direto a Deus. Porque na absoluta e completa santidade do nosso Senhor, o pecado ele cria uma barreira real entre nós e o nosso Deus. Isso impede que o nosso acesso a Ele seja agora um acesso completo, como era no princípio. Porque estar na presença do Deus Santo, com o coração corrompido, manchado, cheio de maldade, significa para o homem destruição, significa perecer. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele narra para a gente uma visão extraordinária. Ele tem ali uma visão gloriosa, ele está diante do trono de Deus. Ele mesmo narra como um alto e sublime trono. Diz ali, mostrando o grande poder do Senhor, a excelência da sua majestade, que o manto do Senhor cobria todo aquele espaço. Aqueles que estavam ao redor de Deus, os seres celestiais, declaravam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Essa era a declaração diante do trono de Deus o tempo todo. E qual foi a reação imediata de Isaías naquela oportunidade? A reação dele foi medo, espanto. Seu coração se enche de temor, porque ele entende que ele não era digno de testemunhar a glória de Deus. Ele não era digno de observar, se aproximar do trono de Deus. Qual a declaração do profeta? Ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor. Naquela mesma cena, no entanto, meus irmãos, o retrato seguinte não é Isaías sendo destruído, Isaías sendo fulminado e expulso imediatamente da presença do Senhor. Mas da parte de Deus vem um serafim, que traz uma brasa viva, e naquela oportunidade, essa brasa retirada do altar, toca Isaías com uma declaração: a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. É uma declaração extraordinária. Apesar do homem não ter direito, nenhum mérito para entrar na presença do Senhor, na sua gloriosa majestade, pela dureza do seu coração impiedoso, duro, concebido em pecado, meus irmãos, Deus não faz com que isso se perpetue por muito tempo. Porque não é da vontade de Deus que o homem seja perpetuamente separado da sua presença. A grande missão de Deus sobre a história, que nós chamamos de plano redentor, a ação redentiva de Deus, é exatamente para ir em busca do homem, para reaproximá-lo do seu coração. Então, na sua infinita graça e misericórdia, quem é que constrói a ponte para o encontro do homem com Deus? É o próprio Deus. É Deus quem cria para nós um caminho, um lugar de acesso à sua presença. A história do povo de Israel, que tem sido lembrada constantemente nessa nossa exposição de Hebreus, mostra para a gente que foi Deus quem fez uma aliança com o seu povo e deu instruções específicas de como o seu povo deveria se aproximar da sua presença. Ao mesmo tempo que, por meio dessas prescrições, Deus afirmasse como há uma grandiosa separação entre o homem em pecado e o Deus Santíssimo, Ele deu instruções para que o homem pudesse sim se aproximar dele. E como deveria se aproximar? Com reverência, temor, pureza, mas mesmo assim o acesso não era direto. A porta não estava escancarada para que quem quisesse entrasse diante do trono de Deus, entrasse na sua presença. O acesso era limitado. Deus, ele tinha a sua forma de se manifestar publicamente ao povo. E a gente tem em mente agora a saída do povo do Egito, essa peregrinação no deserto. A presença de Deus era testemunhada por aqueles que estavam lá. A comunidade via que Deus estava agindo, embora não entrasse diretamente na sua presença. Era a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, era o monte Sinai ou o monte Horebe ali pegando fogo, uma tempestade imensa naquela oportunidade. Mas Deus mantinha aquilo que ele já tinha dito: certos espaços considerados sagrados, de revelação da presença de Deus, eram protegidos contra o homem. Somente pessoas devidamente autorizadas por Deus poderiam acessar, adentrar esse espaço. Por exemplo, quando a gente vê em Êxodo no capítulo 3, no chamado de Deus a Moisés, Deus chama que Moisés suba ao monte. No monte ele tem um encontro e fala diretamente com Moisés numa sarça ardente. Ali Deus comunica a sua vontade e adverte a Moisés: não se aproxime, não chegue perto, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa, é um lugar consagrado, separado, porque é o lugar onde quem está sendo revelado? O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que depois que o homem foi separado da sua presença pelo pecado, significou para o homem um fogo consumidor, destruidor. Mais à frente, no capítulo 19, versículos 12, 21 e 22, a gente vê Deus reafirmando essa verdade da separação entre o povo e Deus por meio de instruções específicas. Olha o que Deus fala ali por meio de Moisés. Deus reafirma essa separação e fala que Moisés estava autorizado a entrar na sua presença, mas até aquele momento somente Moisés. Olha o que Deus diz lá em Êxodo 19, 12, 21 e 22. Ele fala assim:
estabeleça limites ao redor do monte e diga ao povo que tome cuidado para não subir no monte, nem tocar na sua base. Quem tocar no monte será morto. E o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo para que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, e muitos dele acabem perecendo. Deus definiu muito bem os seus limites. O homem em pecado não tem privilégio de adentrar a presença de Deus. Deus estava se revelando a Moisés no topo do monte. O povo estava embaixo, não podia tocar sequer na base desse lugar onde Deus estava se revelando. Mais tarde um pouco, como um ato da graça, mais uma vez da bondade do nosso Senhor, que aliás Ele está construindo aí esse caminho que nós vamos ver revelado de forma perfeita. Deus é quem decide constituir alguns homens de um ofício específico, que é o ofício sacerdotal. Deus tem a iniciativa de constituir sacerdotes em Israel. Homens que serviriam como representantes, mediadores entre o povo e Deus. Se o povo não pode chegar diretamente na presença do Senhor, Deus separou homens para que representassem o povo diante de Deus. Esses homens teriam o privilégio de entrar, participar das ações que aconteciam no espaço sagrado, para onde a gente olha nesse contexto aqui, tabernáculo, templo. Eles tinham a responsabilidade de interceder pelo povo. Eles tinham a responsabilidade de oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. E eles tinham a responsabilidade de zelar pela pureza no contexto da comunidade de Israel. E para isso, esses homens que eram privilegiados, porque podiam entrar onde outros homens não entravam, eles também tinham que passar por um rito exaustivo, detalhista, repetitivo, para que eles fossem purificados segundo Deus tinha colocado. Lavagens, vestes específicas, refeições específicas, nada, absolutamente nada poderia ser removido ou adaptado, ou o homem fazer uma mera mudança, porque Deus é santo e é Ele quem prescreve quem Ele aceita ou não na sua presença e como Ele deve ser adorado. Entre esses sacerdotes tinha um homem específico que tinha um ofício ainda mais excelente do que esses sacerdotes de forma geral. Ele foi separado por Deus para um ofício mais elevado. Era aquele que nós conhecemos como sumo sacerdote. Somente ele, e uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, ele poderia entrar no lugar santíssimo, no lugar reservado onde Deus atribuiu que ali se revelaria sua presença, e ali ele poderia oferecer sacrifício pelos pecados de toda a comunidade de Israel e dele próprio. Quem foi o primeiro desses sumos sacerdotes? Arão. É o que a gente vê ao longo da palavra de Deus. Já estava nessa consciência de Israel, e esse pano de fundo é importante para a gente. A consciência de que não se poderia entrar na presença de Deus assim, de cara aberta, de qualquer jeito. Eles estavam acostumados a saber que a presença de Deus está protegida, e eles precisavam de um mediador. Alguém que se colocasse com maior guarda de pureza entre Deus e esse povo agora que continua se contaminando. Porque, como diz Isaías, os nossos pecados nos separam de Deus. Fazem com que o rosto dele esteja escondido diante de todos nós. E o que o autor vai mostrar para a gente, pensando em todo esse contexto da comunidade de Israel? Ele vai trazer para nós uma notícia que é excelente, que o ofício desses sacerdotes, essa ideia de que Deus está muito distante do homem, que o homem não pode se aproximar de Deus, alguns homens apenas têm esse privilégio. O que o autor aos Hebreus vai dizer para a gente nessa noite é que essa realidade não era permanente, não era definitiva, não era tudo o que importava, mas apontava para uma realidade superior. O grande sumo sacerdote, compassivo, que nos concede acesso a Deus, e não apenas isso, de onde Ele está, Ele intercede por nós eternamente, está o tempo todo diante da presença de Deus, para que nós sejamos reaproximados de uma vez por todas do trono da graça. E quem é esse? O próprio texto diz para a gente seu nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos então ao texto, inicialmente o versículo 14.
Vamos ler novamente o versículo 14. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Meus queridos, nós vimos que esse sumo sacerdote do contexto de Israel era alguém que tinha mais privilégio do que os outros, embora tivesse também mais responsabilidade. Só que esse homem que tinha um ofício mais elevado, ele tinha acesso ali no máximo a uma pequena sala que ficava no templo, que era chamado do lugar santíssimo. Todavia, meus irmãos, pensando no tamanho do nosso Deus, na sua grandeza, aquele que faz do céu o seu trono, da terra a estrada dos seus pés, que construção humana, que espaço construído pelo homem poderia conter a glória do nosso Senhor? Qual lugar poderia ser um lugar onde a presença de Deus fosse contida, fosse guardada pelo homem? Deus quis que aquele espaço chamado de Santo dos Santos, lugar santíssimo, fosse um lugar que significava, representava a manifestação da sua presença. Mas isso para quê? Para ensinar o povo acerca da santidade de Deus, de como ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito, e também para que o povo se acostumasse com a ideia: nenhum homem tem mérito para entrar na presença de Deus. Todos nós precisamos de um representante, um mediador por conta do pecado. Aquele então, esse espaço edificado por homens, era no máximo ali um espaço temporário, uma realidade passageira, algo não duradouro, à sombra da realidade excelente que seria revelado na plenitude dos tempos. O sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar, um lugar limitado sim, ele entrava ali no máximo uma vez por ano e fazia sacrifício, expiação pelo povo, mas também não era uma realidade perfeita. Ano após ano, o mesmo sacrifício tinha que ser repetido, vez após vez. Nenhum homem era aperfeiçoado, o problema do homem não era resolvido de uma vez por todas. E o autor aos Hebreus vai ali lá no capítulo 10, versículo 4. Ele vai dizer que nunca, que algum sangue de animal foi responsável por remover pecados. Por isso, meus irmãos, que o argumento do autor aqui para a gente, desde o início, é: Jesus Cristo é maior. Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, e ele é maior do que todos os sumos sacerdotes que já passaram na história do povo de Deus. Exatamente porque os sacrifícios da antiga aliança, todos aqueles animais que já foram mortos na história, essas entradas anuais no espaço sagrado, nunca foram solução. Sempre foram para o povo um lembrete anual, para trazer a consciência de a separação de Deus, da distância do povo do Criador, para que o povo lembrasse que precisava urgentemente de alguém para reconciliá-los, reaproximá-los de Deus, fazer uma ponte verdadeira, uma ponte eficaz e definitiva, para que a presença de Deus não trouxesse mais medo, temor. E o nome dessa solução aparece para a gente no texto: o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não entra, segundo o texto, em um edifício simbólico da presença de Deus. Ele não adentra um espaço que os homens dizem que é sagrado. Ele entra, diz aqui a palavra de Deus, o verdadeiro templo celestial. Por meio do que? Abrindo o caminho por meio do seu sangue, para aqueles que creem em Cristo, entrem, desfrutem, se deleitem na presença de Deus. E como o nosso sumo sacerdote faz isso? Não é derramando sangue de animais, não é adotando uma forma que novamente precisaria ser repetida, mas ele fez isso derramando o seu próprio sangue, em favor de uma humanidade distante de Deus, por conta da sua própria responsabilidade, dos seus próprios pecados. Uma declaração que ele faz quando está ali, pregado na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Antes de entregar o seu espírito, ele fala: está consumado, está feito, está acabada a obra, se cumpriu. Ele demonstra então de forma cabal, isso nós vemos no texto,
que a obra dele não precisa ser complementada. A obra dele não precisa ser repetida. A obra dele não precisa ser aperfeiçoada. Por meio dele, a presença de Deus agora para nós é acessível, é real. Eu não estou mais longe, agora tenho acesso, como veremos mais à frente, ao trono da graça de Deus. A Bíblia ainda registra, e Mateus faz isso no capítulo 27, versículo 51, que depois de entregar o seu Espírito, depois que Jesus morre, a treva sobre a terra, e tem um fato simbólico, significativo do cumprimento daquilo que ele veio fazer no mundo. Diz que tremeu a terra, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, mostrando que o espaço sagrado, restrito a alguns, agora está aberto, escancarado, para aqueles que querem se aproximar de Deus por meio de Cristo. O acesso ao Senhor está literalmente descortinado para todos nós. E por quanto tempo dura essa realidade, segundo o texto? É algo temporário, passageiro? Tem uma dica que está no nome do nosso sumo sacerdote aqui. Até quando dura isso? Para sempre. Porque o ofício de Jesus Cristo tem efeitos eternos. Não por conta de algo específico que ele fez, mas por ser quem ele é. Ele não é como os outros sumos sacerdotes que, perecendo, tinham que ser substituídos. Ele é aquele que é desde a eternidade. O Deus unigênito, aquele que é coeterno, um com o Pai, como o autor aos Hebreus coloca, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, que ele cumpriu a sua missão por nós, e agora, como o autor mesmo coloca no começo da sua epístola, ele está assentado à destra da majestade de Deus nas alturas. Como nenhum homem poderia, ele agora está na presença eterna de Deus. Como nenhum homem nunca chegou, ele chega no lugar que a gente sempre almejou chegar. Mas antes era impossível, mas por meio dele nós entramos e com confiança. Meus queridos, a excelente notícia de saber o que Cristo faz e o que Cristo é, sendo Filho de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo para nos reaproximar dele, é saber que como sumo sacerdote, ele nunca deixará de nos defender. Ele nunca deixará de olhar para nós. E ele nunca deixará de nos representar diante de Deus. Quer dizer que todas as vezes que Deus olhar para aqueles que creem em Cristo, não verá as nossas manchas, não verá as nossas grandes iniquidades, mas verá o sacrifício do seu Filho, feito de uma vez por todas, e que nos cobre, de modo que nós já somos nova criação, povo santo, separado, consagrado a Deus. Ele olha a justiça do Filho nos cercando de uma forma perfeita. E isso dá para a gente segurança não passageira, não por alguns dias, mas segurança eterna. O autor vai falar mais à frente. Ele é poderoso para salvar, porque ele vive para interceder. E vive até quando? Até a eternidade. Porque ele é desde a eternidade. Então nós entramos na presença do Senhor agora, para nunca sermos separados. E qual a resposta devemos apresentar a isso? O autor vai colocar para a gente aqui. Precisamos reter firme a nossa confissão. Que confissão é essa? De que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Que nós não temos para onde ir. Que nós não temos alternativa. Nós não temos como merecer, conquistar, comprar acesso a Deus. Mas só temos como buscar em Cristo o mediador que nós sempre precisamos e que agora, de verdade e para sempre, nos dá acesso ao trono da graça de Deus. Reter firme a confissão é não recuar, é manter a sua esperança nele, fazer a sua declaração de confiança unicamente em Cristo. Como precisamos agir aqui? O contexto de Hebreus, irmãos, lembram? Tem pessoas que estão querendo abandonar a fé em Cristo por conta do sofrimento, por conta das angústias. Tem gente fazendo análise de custos e dizendo, não vale a pena. Se a vida com Cristo se resume a perdas, eu não quero. Eu vou sair, eu vou abandonar porque eu não quero sofrer. Será possível que Deus quer que eu sofra? Esse é o propósito de Deus para a humanidade? Aí muitos simplesmente abandonam. E junto disso, abandonam a última tábua de salvação. A única possibilidade de se reencontrar com Deus.
E o resultado disso é perecer, e perecer eternamente. Reter firme a confissão, conservar a confissão, é você ter certeza de que colocar a esperança em outro é insensatez. Confiar nos seus méritos é insensatez. Confiar no seu esforço para chegar até Deus é insensatez. Porque somente em Cristo encontramos o caminho seguro e eterno para nos reencontrar com o nosso Senhor. Avançando, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Meus queridos irmãos, nós olhando um texto como esse, somos aqui encorajados a confiar em Cristo, antes pela sua grandeza, pelo seu poder, por quem Ele é, mas agora o que nós olhamos aqui é que temos que nos aproximar e podemos nos aproximar dele também, porque esse que nos aproxima de Deus não é alguém distante de nós, não é alguém que não tem nenhum sentimento em relação às nossas vidas. Ele não é essa figura inatingível, alguém desinteressado com a minha e com a sua vida. Ele não é alguém que não nos conhece, que não sabe o que nós passamos. Aquele que nos representa diante de Deus, eternamente, Ele se compadece. Ele se importa com as nossas fraquezas. Ele conhece a nossa condição humana, e nós já vimos isso no capítulo 2. Não de ouvir falar, mas porque desde a encarnação Ele sabe o que é a humanidade verdadeira, e não deixou. Ele assim então não é alguém frio, alheio às nossas necessidades, alguém que acha que a nossa fraqueza é besteira, coisa que não deve ser considerada, mas alguém que, tendo sofrido por nós, participa conosco dos nossos sofrimentos, embora nós não tenhamos participado dos sofrimentos dele, embora não tenhamos compartilhado da dor que ele sentiu. Ele olha por nós e participa conosco, e é o único, meus irmãos, que pode aliviar cada um desses sofrimentos. O nosso sumo sacerdote, grande, cuja obra é eficaz, definitiva, ele atravessou esse nosso mundo de provações, de tentações, e foi vitorioso. Nós olhamos para ele, e apesar dos sofrimentos, esse mundo não conseguiu derrotá-lo, não conseguiu vencê-lo. No maior momento de dor do seu ministério terreno, quando ele é levado à cruz, depois de uma via de açoites, humilhação, desprezo, ele foi abandonado, rejeitado, desprezado, inclusive por aqueles que desfrutaram de bênçãos na sua presença durante o seu ministério. Mas quando ele é exaltado, quando ele ascende para o Pai, se assenta à direita da majestade, nós não vemos Jesus sendo alguém que retribui o desprezo. Nós não vemos Jesus sendo alguém que nos ignora. A humanidade não se compadeceu do seu sofrimento. A humanidade fez pouco caso da sua dor. Como diz Isaías, nós julgamos que o sofrimento que ele estava recebendo era porque ele merecia. É porque era Deus castigando pelos seus próprios atos, sem saber, na verdade, que era a nossa condenação que ele estava carregando. Meus queridos, todos nós, como diz o salmista, como Davi diz, fomos concebidos em pecado. E toda desordem que existe nesse nosso mundo, a culpa é nossa. Nós cedemos às tentações rotineiramente. Nós cedemos aos impulsos dos nossos corações o tempo todo. As investidas de Satanás são cedidas por todos nós. Somos pessoas manchadas pelo pecado, pessoas indignas, pessoas injustas, o pior de tudo, reincidentes em fazer o mal, merecedoras da condenação. Ele, sobretudo, sendo encontrado nesse mundo, estando na nossa posição, que o texto diz para a gente é que ele foi tentado e em nada pecou. Como João escreve em sua primeira carta, nós vimos em algum momento isso aqui na EBD, no capítulo 2, todas as tentações que estão no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso que muitas vezes vem sobre o nosso coração e nos derruba imediatamente, também veio sobre ele, mas o fato é que ele permaneceu firme, ele perseverou. Mateus registra isso no capítulo 4, quando fala das tentações verdadeiras que ele passou, e mais duras do que as nossas em diversos momentos. Quando teve fome, Satanás falou: transforme essas pedras em pães, se alimente.
Quando Satanás oferece os reinos desse mundo, ele recebe uma tentação verdadeira: só prostre-se, que eu te darei tudo isso aqui. Aquilo que enche os olhos de qualquer ser humano será seu. Ou quando Satanás sugere para ele que ele ostentasse o seu poder, a soberba da vida, pulando do pináculo do templo e falando: os anjos não vão te guardar, segundo Deus diz, faça isso. Ele foi tentado em tudo isso, mas suportou, resistiu o peso da tentação, e por ser Deus, essa tentação não foi menor. Na verdade, sendo alguém santo, de coração puro, nossos corações já são cheios de maldade, o coração de Jesus não. Satanás investe de forma externa, tentando fazê-lo pecar. Então, a tentação que ele suporta é uma tentação que nenhum de nós jamais suportou, porque nenhum de nós se viu em plena santidade tentado a contrariar seu próprio caráter, porque ele era alguém puro, sem inclinação para o mal. E essa é a grande marca da vitória de Cristo sobre o mundo, e a razão da obra de Cristo ser tão eficaz. Cristo veio no nosso lugar porque Deus estava provendo o seu justo, o seu melhor, o seu santo, o Cordeiro sem mácula, sem defeito algum, perfeito como nenhum de nós foi capaz de ser, para morrer no lugar de pessoas da pior qualidade. Mas embora ele tivesse muitos motivos para isso, agora de onde ele está, ele não faz pouco caso de nós. Ele não nos despreza como nós os desprezamos. Ele não diz que a nossa fraqueza é besteira. Ele não nos abandona, ele não nos rejeita, ele não nos despreza. Mas o que o texto diz que ele tem como posição em relação a nós é que ele nos compreende, se identifica conosco, compartilha conosco a sua compaixão e diz de perto, suportando conosco os nossos fardos, as nossas fraquezas: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que ele diz para cada um de nós. E mais uma vez, como nós devemos reagir a isso? É assim que o texto conclui, versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Meus amados, porque o nosso sumo sacerdote é grande, eterno, porque ele consumou plenamente a obra que estava sobre os seus ombros, porque ele se identifica conosco, porque ele se compadece de nós, nós podemos nos aproximar do lugar da presença de Deus, do seu trono, com confiança, ousadia, segurança. É isso que está significando o texto aqui. Esse trono da graça expressa para a gente o lugar onde Deus está, o lugar de onde Deus está reinando sobre todo mundo, é onde a presença de Deus é mais excelente do que tabernáculo, arca da aliança, templo. É o lugar onde Deus habita em toda a sua glória, em toda a sua grandeza, em toda a sua excelência. Jesus não conquistou para a gente acesso a um espaço edificado por homens, mas ao espaço do céu, que foi preparado para cada um de nós, embora tivesse sido merecido somente por Cristo. O encontro com esse trono de Deus não é para quem está em Cristo, para quem crê em Cristo, para quem conserva a sua posição. Não é para nós o trono da destruição, não é o trono do medo, não é o trono que eu me aproximo com medo de ser fulminado, ser condenado. Mas o autor aqui diz para a gente que é o trono da graça, onde encontramos favor imerecido, onde encontramos um coração sendo colocado na nossa dor, misericórdia. Em Cristo nós temos liberdade agora para nos achegar a Deus, nos encontrar com o nosso Criador, para nos relacionar com Ele, não mais como um fogo consumidor, como aquele de quem não poderíamos tocar nem na ponta do monte onde Ele estava se revelando lá de forma elevada, mas nós podemos nos encontrar, ser acolhidos nos braços daquele a quem podemos dizer com confiança, que nos ouve, e como nos foi ensinado, podemos orar: Pai nosso. Esse é o Deus que nós temos acesso agora e eternamente. Ele está no céu. E do trono de Deus, meus irmãos, por causa desse nosso mediador, desse grande sumo sacerdote que está lá, nós recebemos duas coisas no texto: graça, bênçãos que nós não merecemos, cuidado, provisão, alegria, salvação,
e nós deixamos de receber, como ato da misericórdia de Deus, aquilo que nós merecemos: ira, separação, juízo, condenação. Por quê? Não por nós, mas porque temos um grande representante diante de Deus, que fez conosco aquilo que aquele serafim da parte de Deus fez com Isaías. Ele nos tocou e declarou para cada um de nós: seus pecados estão perdoados, sua culpa foi removida. Sem nenhum embaraço, nós podemos entrar na presença do Senhor, onde encontramos paz para as nossas almas e consolo sem limite para a nossa jornada nesse mundo. É uma fonte de suprimento eterno para as nossas necessidades. Como Davi disse no Salmo 116, fonte de alegria plena, eternos prazeres. Tudo isso por meio daquele que é o único caminho para Deus, aquele que é a porta da salvação, o único mediador entre Deus e os homens, o sumo sacerdote de que precisávamos, perfeito, mas misericordioso, fiel, compassivo, de quem podemos declarar como o salmista declara no Salmo 73. E assim a gente encerra. Salmo 73, versículos 25 e 26 diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se essa confissão já é uma realidade na sua vida, retenha essa confissão firme. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade sobre a história, sobre as nossas vidas, a ponte que nos leva a Deus. Se você não fez essa declaração ainda, a palavra de Romanos capítulo 10 é para você. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, se em seu coração você crer em Deus, que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, seu coração crendo para a justiça, sua boca confessando, você tem acesso ao trono da graça, de onde você vai encontrar do resto da sua vida até a eternidade prazeres eternos e tudo que você precisa para uma vida nesse mundo feliz. Que Deus assim aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar?